paz do Senhor, igreja. Podem se sentar, por favor. Me sinto imensamente feliz, sem nenhuma hipocrisia, mas com muita sinceridade, de estar aqui nessa noite. É sempre um motivo de alegria, de satisfação, estar nessa casa. Esta casa, rever pessoas que fazem parte, de fato, da minha vida, da vida da minha família, é sempre bom. A gente sempre revive ou traz à nossa memória sentimentos prazerosos em que passamos juntos. Cada rosto que eu olho, algo vem à memória, algum momento, algum sentimento dos anos que Deus me presenteou, me deu o privilégio de ser pastor efetivo dessa igreja. Para mim, foram anos da minha vida e de minha família que me trouxe uma vasta e grandiosa experiência. Por isso eu me sinto muito feliz de estar aqui nesta noite. Também louvo a Deus pela vida, pastor desta igreja, pastor Saulo Amorim, irmã Márcia, família. Louvo a Deus pela disposição, pastor Saulo, em contribuição com a obra de Deus, no pastoreio dessa igreja, na liderança da Etadma e tantas outras incumbências que acabam nos auxiliando sempre que necessário. Está aí a casa cheia, pessoas, rostos novos que agregam a esta igreja. E tudo isso é muito bom, porque a gente sabe que na onde tem um pasto verde, que alimento, todo mundo quer estar. Se está juntando cada dia mais gente, é porque a comida está sadia, porque o alimento espiritual está trazendo saciedade na alma. E isso é um grande sinal que o púlpito dessa igreja é um púlpito bíblico, onde a palavra de Deus é pregada genuinamente, e é só ela que sustenta. Fábulas, contos, histórias não trazem nenhuma satisfação para a alma, mas a Bíblia Sagrada, ela é o pão, um pão descido do céu, é a palavra que regenera, que fortalece, que traz estrutura, que dá ao homem a oportunidade de viver na luz e não nas trevas. A palavra de Deus é a causa de nós estarmos aqui, porque João vai escrever que Jesus é o verbo vivo de Deus. Então a palavra e Jesus é um só. Aleluias! E nós estamos sustentados em Jesus, quando nós somos sustentados pela palavra de Jesus. E essa igreja é sadia, porque a palavra de Jesus está em vós. E se ela está em vós, Cristo Jesus está em vós também, sendo o alimento, o anseio da alma de cada um. Glórias a Deus por isso. E nós estamos aqui nessa noite, eu estou diante de uma mesa preparada. E essa mesa não é para banquetear o nosso corpo físico, mas é um banquete espiritual, aleluias. Quando nós participamos numa noite festiva como essa, da Santa Ceia do Senhor, ou da Ceia do Senhor, é que nós estamos aqui renovando os nossos votos de aliança com Deus. É um momento muito oportuno. Eu quero aproveitar para ler a palavra de Deus nesse instante, no texto esse, que nós usamos como base bíblica para a celebração da ceia. O 1 Coríntios, a primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, e na inspiração divina, ele traz um texto esse que os evangelistas que escreveram os 4 evangelhos não conseguiram trazer com tanto teor, com tanta significância, com tanta doutrina, como Paulo trouxe,
mesmo não estando presente no momento da instituição da ceia, certo é que os evangelistas trouxeram grande conhecimento acerca da ceia. Mas Paulo, ele traz numa visão pastoral, numa visão doutrinária, numa visão de conhecimento para que o homem possa tomar com seriedade, participar com seriedade, reconhecendo não a grandeza da ceia, mas reconhecendo a sua própria grandeza como filho de Deus e poder ter a oportunidade dada por Deus de viver em comum com o próprio Senhor, viver em comum com o próprio céu. Só participa da ceia quem tem o nome escrito no livro da vida, porque quem não tem o nome escrito no livro da vida e participa da ceia, ele não faz parte do corpo de Cristo, ele não faz parte da noiva de Cristo, ele simplesmente, ele participa, como Paulo vai escrever, para suas própria condenação. Mas a igreja do Deus vivo, a noiva do Cordeiro, a imaculada, a revestida, a adornada pelo Espírito Santo, ela participa da ceia para o seu próprio revestimento e estrutura espiritual. Aleluias. Alamandarebiahai. Aleluia. Você não participa da ceia por tua causa. Você nunca poderia tocar, eu nunca poderia tocar, se fosse pelo meu mérito, se fosse pela minha obra. A minha obra não me dignifica, não me traz dignidade, porque a minha própria obra, ela é como esterco diante de Deus. Mas eu posso tocar num pedaço de pão que daqui a pouco será partido. Aleluia. Se eu reconhecer que não é pelo meu mérito, se eu conseguir entender que nada do que eu fizer me faz digno de participar da ceia, mas se eu compreender que é por causa dele, que é por causa da sua obra, aleluia. E é por isso que o texto que nós vamos ler diz: examine o homem a si mesmo. Porque o homem precisa ter essa compreensão. E quem tem essa compreensão, ele não vive com pecado escondido. Ele não consegue. É insuportável para alguém que reconhece Cristo como seu Senhor, que reconhece Cristo como o Salvador da sua vida, que sabe que não tem nenhum mérito que lhe dê oportunidade para entrar no céu. Quando ele olha para um pedaço de pão que vai ser partido, simbolizando o corpo de Cristo, ele só lança a mão se ele tem esse reconhecimento. Se ele consegue entender que ele é salvo pela misericórdia e pela graça maravilhosa de Cristo Jesus. Aí ele consegue. Porque ele consegue se arrepender. Ele consegue compreender das suas falhas. Ele não consegue sentir que tem razão. Ele não consegue sentir que ele fez porque ele tinha razão de cometer algo errado. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Mas só que você não consegue fazer isso se você está em Cristo Jesus. Se de fato a palavra está em você. Se de fato a palavra de Deus, ela é uma lâmpada dentro de você, e que vai clareando o seu interior, e os teus olhos vão enxergando os oráculos, os buracos, as crateras que tem dentro de você. Ela vai trazendo à tona, e aí de repente a tua mente começa a enxergar: olha, eu não posso ser desse jeito, eu não posso falar de tal forma, eu não posso cometer tal coisa. Olha, porque Cristo fez tanto por mim, eu seria um ingrato se eu cometesse algo desse jeito. Eu seria alguém tão rude, tão desamoroso, tão ingrato, se eu fizesse o contrário que a palavra de Deus diz. Se eu fizesse algo que a palavra diz que eu não posso fazer. Por isso, meu irmão, Paulo diz: examine o homem a si mesmo. Porque o homem, quando examina a luz do Espírito Santo, ele se humilha.
ele se humilha debaixo da potente mão do Senhor. E quando ele se humilha debaixo da potente mão do Senhor, ele olha para cima e ele vê o grande Deus que ele serve. E aí ele não troca essa comunhão por nada. Ele não troca essa comunhão por simplesmente um desejo carnal. Ele não troca essa comunhão simplesmente por um orgulho interior, uma soberba. Não. Ele está pronto para se rebaixar. Ele está pronto para se humilhar. Ele está pronto para dilacerar o seu interior diante de Deus. E quando ele faz isso, ele não fica menor, ele fica maior. Ele fica maior diante de Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer que quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer ganhar lá, perde aqui. Aleluia. A conta do céu é muito diferente da nossa. A conta matemática de Deus só é exaltado pelo Senhor quem consegue se humilhar a si próprio. Eu não sei de que jeito que você chegou para essa Santa Ceia. Eu não sei se você veio porque é um calendário da igreja. Porque esse dia é marcado para a ceia. Não sei se você veio dessa forma. Mas se você veio e está aqui, eu quero te aconselhar nessa noite. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Participe da ceia como um verdadeiro servo fiel ao Senhor. Se tem algo que está aí latejando, como uma ferida infeccionada, que vai doendo, que vai latejando, enquanto aquilo não sai para fora, não traz o alívio. Se tem algo dentro de você que está latejando na tua mente, que está te incomodando, que não deixa você esquecer, eu quero dizer, isso é uma infecção na alma, e ela precisa ser rasgada, ela precisa ser limpa, purificada, para que haja cura. Essa noite é uma noite de cura. Não se permita continuar doente espiritualmente, não se permita você estar na casa da cura e sair daqui doente, meu querido. É noite de rasgar a alma na presença do Senhor, e deixar que o Espírito Santo venha curar o seu interior, e você celebra entre você e Deus a comunhão que você tem com Ele. Aleluia. Deus está trazendo livramento a algumas pessoas aqui hoje. Deus está oportunizando, aleluias, algumas pessoas aqui nessa noite, um caminho de escape. Deus está esperando de algumas pessoas, e o Espírito Santo me incomoda dizer isso. Humilhe-se nesta noite, reconheça a sua condição e saia daqui em comunhão com o céu. Aleluias. Não vale a pena. Não vale a pena estar aparentemente na presença de Deus. Não vale a pena. Você precisa estar na presença de Deus. Corpo, alma e espírito. Não tem como um desses estar longe de Cristo e os outros estar perto de Cristo. Se Deus, pela sua bondade, te trouxe aqui, talvez você frequente essa casa há 30 anos. Talvez você frequente há 20 anos. Não importa quantos anos, um mês. Deus não está olhando para o tempo. Ele está olhando para o coração. Ele está olhando para dentro de você nessa noite. Os olhos dele estão te procurando e ele quer ter comunhão contigo. O mais lindo disso, que a ceia do Senhor nos revela que nós somos a noiva. Sabe aquela noiva
que pertence a uma família desestruturada, uma família que não tem estrutura nenhuma para dar suporte para que alguém cresça de uma forma que agrade ao Senhor. Assim somos todos nós. Nós somos filhos da primeira família. A família criada para viver em comunhão com o céu. A família para estar com Deus face a face. Receber os frutos dessa comunhão. Mas de repente essa família, ela distorce. Ela se deixa influenciar pelo mal. E ela peca. E é por isso que a Bíblia nos revela que toda obra tem pagamento. E a obra dessa família adâmica, ela recebe o pagamento. O salário do pecado é a morte. Então todos nós somos predestinados ao lago de fogo. Não existe predestinados à salvação. Existe uma porta de escape. Que foi alcançada por quem? Porque Deus, amando a nós mesmos, sendo pecadores, destinados à separação eterna. Só que Ele é justo. E quando Ele é justo, Ele não poderia fazer vista grossa. Porque além de justo, Ele é santo. E um santo não se contamina com o pecador. Ele não pode, porque senão ele será contaminado. Porque a fusão de Deus com o homem é aliança. E quando eu tenho uma aliança com alguém, eu estou em concordância com ela. Quando eu faço uma aliança com alguém, é como se eu estivesse aprovando a sua conduta. E Deus, olhando para a humanidade, Ele não poderia fazer aliança. Porque senão Ele estava dando uma carta de alforria sem pagamento. Pelo pecado cometido. Então o que Ele faz? Ele apresenta um noivo. Que poderia pagar o dote. Que poderia pagar a dívida. E esse noivo recebe essa incumbência. E ele não poderia pagar sendo um ser espiritual. Como Deus é. Porque Deus não sente dor. Não sente essa aflição que o homem sente. Então esse Deus, Ele precisa sair da sua grandeza e descer. Você entende? Que Ele precisa descer ao nível do homem. E do homem pecador. E viver diante, no meio da natureza pecaminosa humana. Tendo no seu próprio corpo. Porque a Bíblia vai dizer que Ele foi tentado em tudo. E é tudo mesmo. Mas Ele não pecou em nada. Sendo noivo, Ele tinha um objetivo. Conquistar a noiva. Pagar a dívida da noiva. E para que os irmãos entendam, há poucos dias eu visitando a sede, eu fiz essa comparação e volto a fazer hoje. No mundo, não existe um trilionário ainda. Não sei, eu creio que não. Só o bilionário. Como se juntasse um trilionário com toda a riqueza do mundo, é muito dinheiro, e eu fosse o devedor, eu devesse $1 trilhão. E o pastor Saulo fosse esse que tinha o dinheiro. O pastor Saulo me procura e diz: eu vou pagar a sua dívida. Mas ela é impagável. Ninguém consegue pagar um dinheiro que ninguém tem. Mas ele diz: eu vou pagar. E ele paga a minha dívida. E aí o que acontece? Todas as vezes que eu ver ele,
qual é o sentimento que estará no meu coração? De gratidão. Eu vou querer levar o Senhor para minha casa, preparar o melhor que eu tiver. E nós, quando sentarmos na mesa, eu vou trazer a memória. Eu sou tão grato pelo que tu fez. Se tu não fizesse, eu não seria, o que aconteceria comigo? É esse sentimento que tem que estar no meu e no teu coração. É esse mesmo sentimento, porque havia uma dívida para você pagar, para mim pagar, impagável, que ninguém poderia. A dívida de estar em comunhão com Deus novamente. A dívida do pecado, quem poderia pagar essa dívida? Mas o noivo veio. Sofreu todas as agruras, os açoites. Sofreu, como vai profetizar Isaías, que não tinha beleza e nem formosura. Homem experimentado no trabalho, homem de dores, como uma raiz numa terra seca. Sofreu. Sendo que se ele dissesse uma palavra, Deus mudava tudo. Mas ele preferiu suportar. Porque ele me amava muito. Porque ele te amava muito. Ele não queria ver nós se perder. Ele não queria ver nós ter que pagar a dívida com a nossa morte eterna. Que era a única solução para nós, predestinado à separação eterna de Deus. E aí lá no alto daquela cruz, que era o único jeito dele pagar essa dívida, a sua carne dilacerada, a sua carne rasgada, o seu sangue fluindo a cada momento. Ele até diz, olha, se vocês soubessem, eu poderia chamar exércitos celestiais e destruir a vocês todos. Quando psicologicamente ele era afrontado. Tu não és o Cristo, desça daí. Mas ele não estava preocupado com a humilhação. Ele se humilhou a si mesmo. Aleluias. Porque ele tinha um objetivo. Você. A sua vida. Ele queria te salvar. Ele estava morrendo para os que estavam vivos presentes ali. E para todas as gerações que viriam. Aleluia. Só que tem uma coisa. Nós precisamos também fazer aliança com Ele para receber a bênção. É facultativo. É o livre-arbítrio que ponderava lá no Éden, que permitiu que o homem pecasse. Porque Deus nunca quis que alguém servisse a Ele como um robô. Obrigado. A única coisa que Deus queria era uma aliança dele com o homem, do homem com ele. É isso que ficou aberto. E se você está aqui dentro hoje, é porque você aceitou a aliança do céu. Aleluias. Porque essa aliança te alcançou. Se você está aqui cercando a mesa, é momento de você cercar essa mesa e conseguir dizer da tua alma, do teu coração: gratidão pelo que fizestes por mim, Senhor. Gratidão pela bênção que me destes. Sem ti eu não poderia ser salvo. Meu irmão, o teu nome hoje não está mais na lista dos condenados, mas está no livro da vida, lá no céu, escrito o seu nome para morar nas mansões celestiais. O crente precisa ter sensibilidade com essa palavra. O salvo tem. Aquele que reconhece o que Cristo fez, ele reconhece o que significa essa palavra. Ela é a coluna da nossa fé. Sem entender isso, tudo que nós fizermos é em vão. Mas se nós estivermos sentados, coerentes, reconhecendo o corpo de Cristo, aleluias, nesse momento a tua alma deve estar borbulhando de regozijo em Cristo Jesus. As preocupações deste momento terreno que você está vivendo não podem ofuscar, não podem roubar o regozijo da glória futura.
Não permita que os anseios desse dia, não permita que as preocupações desse dia, não permita que as contas que você tem que pagar, não permita as intrigas que você tem dentro do lar, talvez os combates que você vive dentro da sua casa para alinhar o seu casamento, roube de você a oportunidade de estar em comunhão com o céu, meu irmão. Aleluia. A vida terrena, ela é temporal, passageira. Mas a vida em Cristo, ela começa do momento que você recebe a aliança. E ela vai na eternidade. Ela não tem fim. E deixa eu te falar um negócio que é muito importante. Quando o noivo faz aliança, ele pagou o dote. A noiva é dele. Aleluias. Ele coloca pessoas para auxiliar a noiva. Tem alguém que o representa. Ele disse: eu vou, mas eu enviarei um que estará convosco até a consumação dos séculos. Nesse momento, o Espírito Santo que pairava sobre as águas, quando era informe e vazia, ele agora se faz presente na criação. O jardim do Éden era um jardim belo de árvores, de perfeição de animais. Mas o jardim de Cristo hoje, pelo resgate da cruz, é muito mais belo, muito mais lindo, que é esse jardim que aqui está presente, aleluias. É um jardim que confronta o mundo, confronta o pecado, mas continua caminhando para o céu. Ei, você é o jardim de Deus hoje. Você é aquele escolhido pelo Senhor. E o Espírito Santo, como jardineiro, ele está caminhando entre o seu jardim, e ele está chegando o que precisa, um adubo, uma terra, uma água, seja o que for que você precisa. Ele tem suficiência para a sua alma. O problema é você receber o Espírito Santo e aceitar o que ele tem para você. Deixa ele te curar nessa noite, por favor. Deixa ele trabalhar na tua alma. E faz tempo que você precisa disso, vai? Faz tempo que você precisa permitir o Espírito Santo. Por amor a você mesmo e por amor a que você tem em Cristo. Se você puder, um minuto para você antes de celebrarmos a ceia. Feche o seu olho, os seus olhos. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Você está precisando nessa noite. Nós vamos para um momento muito especial da nossa vida cristã. Nós não estamos aqui por uma rotina. O Espírito Santo trabalhou para valer essa semana na tua vida. Quantos livramentos que Ele te deu. Quantas vezes você foi tentado a pecar. Quantas vezes o inimigo estava ali para te passar rasteira, para te jogar por terra. Quantas vezes até no teu pensamento essa semana vem: eu vou desistir de ser crente, eu vou largar a mão desse negócio, parece que eu não consigo fluir. Mas Ele te sustentou. A mão forte dEle te manteve de pé na sua presença. E você está aqui junto com a noiva do Cordeiro, a qual tu faz parte, para participar, para celebrar o corpo e o sangue de Jesus. Não perca essa oportunidade hoje, por favor. Abraça Jesus nesse momento. Diga para Ele no teu coração o quanto é maravilhoso ser servo dEle. O quanto é importante deixar a vida carnal e pecaminosa e passar uma vida de santidade na presença dEle. Aleluias. Você está sentindo fraco? Se fortaleça em quem pode te dar força, o Espírito Santo, nessa noite. Diga para o Espírito Santo onde está doendo, por favor. Diga ao Espírito Santo aonde a ferida está infeccionada. Ele vai abrir, Ele vai rasgar, Ele vai curar, Ele vai trazer uma cura tão excepcional que vai parar essa dor latente na tua alma. Essa dor que você levanta de manhã e está triste. Depois do almoço você continua triste. À noite você está triste também. E você não consegue entender o que está acontecendo. Você precisa do Espírito Santo poder penetrar as entranhas da tua alma nessa noite. Aleluia. Ele, através da sua palavra, é apto para discernir o teu pensamento, a intenção do teu coração. O que eu estou falando aqui não é porque eu quero falar, mas é porque o Espírito Santo de Deus, Ele usa os meus lábios nessa noite. Essa é a reunião mais séria da tua vida. Essa é a reunião mais importante da sua vida. Isso aqui é para você ter comunhão com o céu ou deixar de ter comunhão. Aleluia. Arai de candarebe ashurehai.
Antes de eu ler o texto, eu ia ler no começo, mas a palavra foi fluindo. Eu quero orar com você, eu não quero que você fique de pé, não. Eu quero que você fique do jeito que você quiser ficar. Porque na intimidade que nós temos com Deus, tem um jeito que nós gostamos mais de orar. Nós sentimos mais próximos. Tem gente que gosta de joelho. Tem gente que gosta em pé. Tem gente que gosta sentado. Eu não sei que jeito que você quer e sente nesse momento de falar com Deus. Mas o importante é você falar com Deus. Na sua intimidade nesse momento. Pode se posicionar do jeito que você quiser. Mas eu quero que hoje você ore com a alma. Eu quero que você rasgue o teu coração nessa noite. Aleluia. Antes de participar da ceia hoje. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Deixa ele dominar o teu interior. Ah, mas eu sou assim, pastor, eu nasci assim. Ei, é porque você não permitiu o Espírito Santo trabalhar ainda. O fruto do Espírito é bondade, é temperança, é longanimidade, é tanta coisa que vai nos mudando, nos transformando, que nós cada dia mais vamos sumindo, desaparecendo, e a presença de Deus, a perfil de Cristo vai aparecendo em nós. Ei, se você está precisando de mudança de caráter, fala com Jesus aí, fala com o Espírito Santo aí, ele vai transformar, ele vai mudar teu jeito. Você sabe do jeito que você quer ser, mediante a palavra de Deus. Agora só tem que deixar ele trabalhar. Aleluias. Vamos orar? Eu quero orar de joelho. Você ora do jeito que você quiser, mas por favor, não ore só porque eu vou orar de joelho, não. Ore do jeito que você quiser orar. Eu vou orar aqui. Aleluias. Senhor, meu papai, Deus da minha vida, da minha alma, eu sei, Senhor, que sem aliança, sem a tua presença, em mim há só miséria, em mim só a obra carnal, Senhor. Mas quando o teu Espírito Santo se move em mim, Senhor, quando ele encontra lugar em minha alma para agir, para trabalhar, para efetuar. Ah, Pai, eu me torno, Pai, uma bênção nas tuas mãos. Eu estou aqui com a tua noiva. Eu estou aqui com os lavados, com os remidos, Senhor. Aqueles que um dia tu bradou, está consumado, aleluias. É como se tu estivesse dizendo, está pago a dívida. A dívida é impagável. A dívida que ninguém poderia pagar e tu pagou em amor a nós, Senhor. E agora nós estamos aqui cercando a tua mesa. Eu quero te pedir algo muito especial, Senhor. Que ninguém toque no pão e no cálice, Senhor, sem gratidão no coração, ó Pai. Faça entender, faça compreender, Senhor, que nenhuma luta, que nenhuma prova, que nenhuma dificuldade desse tempo presente pode roubar de ninguém, Senhor, a gratidão da salvação. Ah, Senhor, a gratidão do perdão, Senhor. Não, ninguém pode roubar, Senhor, de estarmos debaixo dessa graça maravilhosa revelada. Pai, nesse instante, Senhor, todos aqueles, Senhor, que o Espírito Santo tem tido liberdade para trabalhar, todos aqueles que não têm enchido o coração de nenhuma tranqueira, de nenhuma sujeira, de nada daquilo que te contraria, Senhor, sem todo instante fazer uma limpeza com o teu sangue, com o teu perdão. Pai, todos aqueles possam sentir a tua presença, possam sentir o teu toque, o teu mover, Senhor. Assim, Senhor, como tu pairavas sobre as águas, Senhor, porque o ser humano ainda não tinha, Senhor, sido criado, Pai, para a tua habitação, ó Espírito Santo. Mas agora nós estamos aqui, Espírito Santo, como casa tua, aleluias, como lugar da tua presença, Espírito Santo. Nós estamos aqui, Senhor, para ser fonte transbordante, Senhor, que possa, Pai, através, Senhor, dessa água que és tu, ó Pai, saciar a sede de muita gente. Pai, que nessa noite a tua igreja, a tua noiva aqui em Nova Resende, possa, Senhor, sentir, Pai, o alívio da cura.
Que toda ferida infeccionada, Senhor, espiritualmente, possa ser agora, Senhor, rasgada. Possa o líquido do pecado, da infecção, Senhor, ser lavado pelo teu sangue nessa noite, Senhor. E que possa, Senhor, nessa noite haver cura, cicatrização, Senhor. Assim como no terceiro dia, Senhor, tu ressuscitaste, transformado, meu Senhor. Pai, os teus discípulos puderam somente ver as cicatrizes, das feridas que foram lhe causadas. Assim nessa noite, Arabachuri Amanderebeahai, ai que amasso e afassorebahai, que possa vidas aqui, Senhor, verem as suas feridas sendo cicatrizadas, que haja cura nesse instante, que haja transformação nessa noite, Senhor, e que se levante dessa oração, Senhor, um batalhão de servos convictos, firmados, transformados, renovados, restaurados, Senhor, nessa noite, Pai, e ao cercar a tua mesa, esta noiva querida, Senhor, possa desfrutar com a verdadeira comunhão contigo. Assim eu te agradeço por mais uma vez nos ouvir e nos permitir falar contigo, em nome de Jesus. Amém. Aleluias, 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 aleluias. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém. Glórias a Deus. O texto foi lido, a exposição foi feita, e agora é você e o teu Senhor. A Bíblia que diz: quem tem fome, coma em casa. E Paulo está orientando acerca de uma festa que o povo de Corinto, eles realizavam. E havia um problema nessa festa. Os ricos levavam um banquete, comiam separadamente. E os pobres, o pouquinho que levava não saciava. E aí Paulo está trazendo uma igualdade. Quem tem fome, come em casa. Isso aqui, com uma aplicação espiritual, quer dizer, resolvas as suas inquietudes, as suas ansiedades, as suas discordâncias em casa. Fome fala de necessidades. E quantas vezes nós estamos acobertados do ódio, do rancor, da mágoa. Resolva em casa. E assim venha para celebrar a comunhão. Resolva aí na sua casa espiritual hoje. Se tiver alguma pendência, não venha para a ceia com essa pendência. Se é perdão, perdoe. O maior perdão foi o que Cristo nos deu.
Não existe nenhum debaixo desse que será maior do que o Cristo nos deu. Se for mágoa, se abrace em Cristo, Ele não desampara ninguém. O homem é falho, o homem erra. E se for liberar um perdão, libere. Perdoe, mesmo que você tenha razão. O melhor caminho para a salvação é o perdão. Só curve a sua cabeça. Pai, nesse instante, a tua igreja irá participar, Senhor. Que cada coração esteja cheio de paz, cheio de amor, cheio de contentamento, cheio de perdão, cheio de alegria, cheio de gozo, cheio de graça, cheio do teu Espírito Santo. E que haja uma festa em cada coração nesse instante. E que celebremos com alegria o que tu fizeste por nós. Amém.